Bom dia, Salatiel. Estamos aqui novamente do Cianorte, falando a você acerca do teu vídeo Justiça Divina. Então, eu posso perceber que na maioria dos teus vídeos você tenta questionar e até mesmo concluir alguma coisa no sentido de desfazer aquilo que o Evangelho de fato veio e fez. Infelizmente, as religiões, não apenas as que são oriundas do cristianismo, mas enfim, que tentam falar alguma coisa acerca da escritura, elas ficam todas equivocadas. Todo o contexto acerca de vida e vida eterna está equivocado. Nós não temos aqui pretensão de servir a um Deus do cristianismo, que você bem descreveu ele no seu vídeo. Em relação a esse Deus, a essa justiça desse Deus que você falou no seu vídeo, eu também faço questão de dizer que sou ateu. Eu não acredito nesse Deus. Por que eu não acredito nesse Deus? Pelo simples fato de que Jesus, sendo Deus, se fez homem. E este homem, Deus, foi morto. E a sua morte foi vicária. E o que significa uma morte vicária? Significa uma morte que fez expiação, pagamento, quitação de dívida do pecado de toda a humanidade, de Adão até o último ser lá no dia do Armagedon. Significando o quê? Que todos estão perdoados. É isso mesmo, Salatiel. Todos estão perdoados. Ninguém está condenado, porque não há condenação para aquilo que já foi perdoado. O que Jesus fez na cruz foi uma quitação de dívidas. O escrito que era contrário a nós, que nos aprisionava na morte, foi desfeito. E o poder da morte, de aprisionar a alma do ser humano, perdeu sua força e vigor. No sentido de que a morte não tem mais a vitória que lhe cabe, qual seja aprisionar pessoas numa eternidade onde suas almas não possam mais interagir com o ser criador. Então eu também desfaço desse Deus aí que você pregou, que você questionou, enfim, eu também não sirvo a esse Deus do cristianismo. Eu sirvo a Jesus, que disse que aquele que crer nele jamais morrerá. É simples assim. As pessoas estão sendo enganadas ou mesmo sendo iludidas por um falso evangelho. O evangelho é muito simples. A alma que pecou e peca e continuará pecando já está perdoada. E aí quando você cita o Apocalipse, referindo-se a uma visão de João, onde João vê um lago de fogo, é impressionante isso, né? As pessoas querem uma geografia e também querem separação entre aqueles que são escolhidos e daqueles que não foram escolhidos. A questão é que Deus nos escolheu para a morte e para a vida eterna. Deus não fez essa escolha. Essa escolha quem faz é você e eu. Se você crer que Jesus de fato é Deus e que o Pai o ressuscitou dentre os mortos, na mesma ressurreição você será ressuscitado. Então, isso é o que te leva à vida eterna. Crer em Jesus. Porque os pecados não podem mais aprisionar e condenar ninguém. Estão todos justificados por meio da cruz, por meio do sacrifício vicário de Cristo. Todos estão justificados. A questão é, por que nem todos serão ressuscitados? Muito simples. Porque ser ressuscitado é pela fé. Aí é que está o problema. Quem será ressuscitado? Quem creu. Aquele que creu não é diferente daquele que peca e não é diferente daquele que não peca. Pecar e não pecar não faz mais diferença para a ressurreição. É, filho, é isso que você tem que entender.
O que difere uma pessoa de outra é sua fé. Fé no Filho de Deus, no Deus encarnado. Crer nisso diferencia você para a vida eterna, ou não. Então nós não estamos aqui mais diante de um Deus do cristianismo que colocará no inferno almas que não aceitaram Jesus. Jesus nem fala para aceitar ele. Isso não está no Evangelho, nas palavras de Jesus, não existe isso. Aquele que não me aceitar. Porque Jesus fala assim, ele diz, eu sou o caminho. Quer vir e seguir-me, porque este é o caminho que conduz à vida eterna. Eu sou o caminho. Quer vir e seguir-me, eu sou a vida. Quer vir atrás de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, porque aí você estará me seguindo para a eternidade, em direção ao Pai. Seguir um mestre, seguir um Deus que se fez homem para indicar um caminho de vida eterna. Não tem nada a ver com o teu pecado, nem com o meu. Pelos pecados nós já fomos todos perdoados. Os nossos pecados já foram todos perdoados, quitados, apagados, desfeitos. O sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. Então a questão que fica é assim, quem ressuscita e quem não ressuscita. Né? Aquele que creu, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então você veja, não tem nada a ver com pecado. Então aquele que mediante a sua fé creu nessa graça de Deus, que deu e distribuiu dons aos homens, todos os homens, indistintamente. O ser eterno, viver em eternidade, em existência eterna, se você crer nisso, você ressuscita. Se você não crer, eis a questão, você não ressuscita. Não há um corpo glorificado para a sua alma. Então não depende de Deus. A justiça divina foi feita quando? Quando o pecado de toda a humanidade foi expiado. Ou seja, veio sobre Jesus a punição, condenação, que todo ser humano poderia ter sido culpado e exigido que pagasse. Ou seja, em Jesus foi quitada essa dívida. Nele, os nossos pecados foram todos purgados, expiados. E agora resta para você e para mim crer que de fato isso aconteceu e que de fato Jesus é o único que pode te levar à vida eterna. Seguir ele é isso, mais nada. Então essa justiça divina da qual você fez questão de nos ensinar, eu não creio nela. Esse Deus que você falou no seu vídeo, eu também não creio nele. Esse daí é Deus do cristianismo. É preferível servir o diabo do que servir esse Deus aí. Esse eu também não creio. Portanto, esse lago de fogo que está escrito lá é o desfazimento de toda a alma que não creu. Por que ela não creu? Porque ela não entendeu que isso era verdade. E como não amou a verdade, o que sobra para ela é a morte eterna. Já que ela morreu uma vez, né? Porque todos morrem. Desde Adão até hoje, todos morrem. Então ela morrerá uma segunda vez. Só que dessa vez, porque não há corpo glorificado para ela. Porque ela não creu na mensagem do Evangelho, que é simples, muito simples de se entender. Ficamos assim, então? Você daí, com seus questionamentos e fazendo realmente que o cristianismo se torne uma piada, e de fato ele é. E eu daqui, aproveitando os seus questionamentos, para te dizer que há um equívoco aí. E que o Evangelho é muito claro e simples. Basta você crer. Beleza? Fique bem, fique em paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser.